Aí inicia a Operação Regresso. Ao regressar aonde se criou, no ambiente familiar, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, nós não tínhamos dinheiro para voltar, porque eu tinha sido assaltado, né? E teve toda aquela situação ali. Então eu pensei, bom, nós viemos de São Gabriel até aqui, a pé, pegando carona e tal, vamos tentar fazer o mesmo. E mais uma vez o meu parceiro Décio Lidic, de Camaquã, pai dele, muito bem financeiramente falando, ele poderia ter ligado pro pai e pedido, mas ele não ligou. Ele é um guri que também estava sem dinheiro, entendeu? Ele não tinha dinheiro ali, mas se ele quisesse, ele conseguia dinheiro. Já eu era diferente, eu não teria condições de alguém mandar dinheiro para mim, né? Mas ele, como um parceiro daqueles muito bom, ele disse, não, eu vou contigo. E nós saímos um dia bem cedo, fomos pra rua, né, pra BR, e começamos a atacar, até que conseguimos falar com um caminhoneiro que ia para Porto Alegre. E numa carona só a gente foi até Porto Alegre, ou seja, era muito longe, né? Passamos o dia viajando. Isso foi muito bom, só que chegamos em Porto Alegre já à noite, sem dinheiro. Eu imaginei, como é que nós vamos pousar em Porto Alegre? E daí eu pensei, bom, como a gente aprendeu a falar trabalhando com vendas, eu vou falar com o motorista do ônibus que eu sei que vai para Camaquã. Chegamos lá, falei com ele, a empresa é a Fredris, né? E aí falei com ele, ele disse, olha, contei a situação. Ele disse, ó, todo mundo tem uma história e muitos contam histórias como a tua. Não tem como fazer nada, você tem que pedir dinheiro aí, vai pedindo dinheiro aí que alguém te consegue e compra passagem para ir. Mas não tinha condições, porque o ônibus já ia sair a questão de minutos, né, cara? Então não tinha como fazer. Aí eu dei uma sugestão para ele, disse assim, ó, não tem como nos colocar no porta-mala do ônibus, né? Coloca nós no porta-mala lá, ninguém vai saber nada, nós vamos quietinho, deitado lá. E ele disse, não, tu tá louco, mas jamais. Uma empresa que nem a que eu trabalho, jamais permite uma coisa dessa. E aí eu pensei, bom, já perdemos, né? Saí dali da porta do ônibus onde estava, fomos sentar na beira ali onde tem os bancos da rodoviária de Porto Alegre. Ficamos ali conversando, sem saber o que ia fazer. Dali a pouco, o motorista do ônibus foi até nós. E ele disse assim pra mim, olha, vocês vão até o último banco e sentem lá. Só isso ele falou, né? Eu me arrepio, ó, né? Só em falar, porque eu lembro direitinho, né? Desse episódio. E a gente foi, eu lembro que nós fomos de Porto Alegre a Camaquã agradecendo a Deus, porque Deus, ele providencia, né, tudo pra gente. E aquilo faz com que a gente reflita. E foi quando eu fui a Camaquã, então, e a gente voltou, então, à nossa terra. Bom, aí volta a trabalhar, volta para os negócios da família. A partir daí, como vai a vida do Max? Bom, como a gente já conheceu Novos Horizontes, né, ficava bem difícil se continuar trabalhando ali, mas eu tentei trabalhar com meu pai, né? Mas como havia aquela questão que já tinha acontecido antes, voltou a acontecer novamente. Divergências de ideias, né? Não estou dizendo que ele estava errado, nem que eu estava, mas havia uma divergência de ideias, né? E aí a gente acabou, né, tendo a ideia de eu ir trabalhar com um outro tio, que também trabalhava na área de construção. Ele continuava morando ainda na Santa Alta, o meu pai já estava na cidade. E aí eu fui para Santa Alta trabalhar com o meu tio Daniel, na casa do tio Daniel e tia Cristiane, bem numa época que eles tinham filhos pequenos, né? Então a gente trabalhava de manhã, durante o dia, na verdade, né? Porque eu já não estudava mais. E na noite, então, quando voltava, tomava banho e eu ia brincar com os filhos dele, né? Brincar com as crianças, enquanto ele, né, conversava com a esposa e resolvia seus problemas lá de casa também, né? Então, por um bom tempo foi assim a situação. E até tem uma história curiosa, interessante, que eu tava aprendendo a andar de moto, né? E lá fora, como não tem muito movimento, né? Então o meu tio deixava eu andar de moto. E ele comprou uma moto 0 km. Pensa pra um garoto aí de 14, 15 anos poder aprender a andar de moto numa moto 0. Então eu fazia questão de lavar aquela moto, de cuidar a moto dele como se fosse minha. Isso Ilustrava. e sonhando em poder ter uma, né? Me lembro de uma vez que nós fomos trabalhar numa região bem longe, acho que era uns 18 quilômetros dali, tudo estrada de chão, no inverno. E geada, muita geada, branco de geada. Então a gente saía bem cedo para poder chegar na hora no trabalho, né? E eu fazia questão de ir pilotando a moto, mesmo pegando aquele vento frio. Pra quê? Pra poder andar de moto. E o tio
né? Às vezes me liberava a moto, né? Mas com muito cuidado, sempre foi um tio muito cuidadoso, né? Eu sei que isso não pode, mas naquela época, né, se podia, né? Até mesmo que meu pai me ensinou a dirigir com 6 anos, né? Numa gaiola, com 7 anos eu ia nas vendas, né? Que chamava de venda lá, que é as bodegas, né? E eu ia sozinho já de carro com 7 anos, né? Porque o pai me ensinou muito cedo. E aí, trabalhei por um período lá, depois vim pra cidade, trabalhei com o pessoal da livraria Maranata, a Dona Vera. Inclusive o marido da Dona Vera, o seu Eli, é cabeleireiro. Nunca sonhei em ser cabeleireiro, no final acabei sendo, né? E trabalhei com o Marcelo Maranata, que hoje tem um complexo de loja em Guaíba. Já foi vice-prefeito de Guaíba, é um homem influente na política lá de Guaíba. Uma pessoa que até hoje ainda tenho contato, uma pessoa muito especial também. E aí dali então surgiu a ideia, como a gente tinha novos horizontes, já tinha ido em vários lugares, resolvi então aventurar, fazer outra coisa. Bom, aí você chega para Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha tem o divisor de águas, Caxias do Sul. Exatamente. Um primo do meu pai trabalhava numa empresa de purificadores de água, filtro de água, né? E ele estava trabalhando exatamente em Caxias do Sul. E aí o pai não queria deixar eu sair mais, mas ele viu que eu já tinha a autonomia, eu já tinha o meu dinheiro, eu já comecei, né? Porque até os 14, 15 anos que você fica em casa, todo o dinheiro que você ganha vai para a família, tu não fica com nada. E o momento que eu saí de casa, o dinheiro que eu ganhava era meu, né? Não recebia nada de casa, mas também não mandava nada para casa. E eu gostei, né? Então daí eu digo, não, vou ir trabalhar. E o pai aceitou, porque era com o primo dele e tal. E fomos trabalhar em Caxias do Sul, onde eu trabalhei por um bom tempo. Bom, durante esse tempo de venda, existe um fato no bairro Pioneiro. O bairro Pioneiro é um bairro que ficou guardado no meu coração, até mesmo porque toda a história do Max Fashion Cabeleireiro começou lá, né? E a vida da gente é cheia de altos e baixos, né? Mas eu nunca larguei da mão de Deus, né? E para você que está me assistindo, até quero deixar esse recado. Não importa a situação que você vive, a situação que você passou, o quão baixo você de repente esteve por um motivo ou outro, né? Não deixe de ficar próximo de Deus, porque Deus é muito bom e Ele foi muito bom comigo. No ano de 99, né? Claro que a gente andou por várias cidades, entendeu? Mas no ano de 99 foi um separador de águas para mim, né? Um divisor de águas. Eu já morava em Carlos Barbosa já há um bom tempo e a gente ia para Caxias do Sul, ficava lá durante toda a semana, depois eu voltava, né? E eu já estava namorando ou casado já com uma menina aqui de Carlos Barbosa, né? Inclusive uma família muito especial que até hoje a gente guarda no coração. E só que era uma dificuldade, né? Para você ficar a semana toda fora, né? A venda é algo difícil. Vender purificador de água, com certeza alguém que está assistindo já deve ter recebido alguém ou de repente até trabalhado nessa área. Não é fácil, né? E então, uma tarde de muito sol, uma tarde de muitos nãos, né? A gente recebeu muitos não, ninguém queria me receber. Inclusive tinha um primo meu da cidade de Camaquã que estava com nós lá na equipe, o Thiago Martins, que hoje é advogado, né? Ele sempre foi um guri muito pra frente, ele era da cidade, né? E eu admirava muito ele, até mesmo porque naquela época ele já tinha comprado a casa dele. E ele estava pagando, financiado pela Caixa e tal, o pai dele ajudou e tal. E eu não tinha nada, ainda não tinha nada, né? E nós conversava bastante e tal, mas naquele dia tinha um mato de eucalipto, né? E ele chegou aí comigo até o mato de eucalipto, né? Atrás do mercado Andreasa, lá no Pioneiro. Hoje não tem mais, até dei uma olhada no Google Maps, né? Não tem mais nada disso, tem muita construção, mas lá tinha um mato de eucalipto. E lá a gente sentou um pouco, conversou um pouquinho e ele saiu, ele tinha uma visita para fazer. E eu bastante desanimado, eu coloquei a minha mochila encostada num eucalipto e me deitei lá. E fiquei pensando, poxa vida, mas eu tinha que arrumar um trabalho, alguma coisa que eu fizesse que não precisasse ser tão judiado, tão, né, que ficar uma semana toda fora, recebendo não toda hora, né? Foi quando eu falei mais uma vez com Deus, né, com o Papai do Céu, e disse para Deus, Deus, podia me ajudar aí a pensar em alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Ou pelo menos me ajuda a vender para que entre, né, o valor que a gente precisa para se manter.
E aí fiquei por mais um tempinho ali e resolvi ir trabalhar. Digo, vamos trabalhar porque não adianta, né? E aí saí a trabalhar. Bom, passa aqui, passa ali, passa por ruas em Caxias do Sul, mas tem um lugar que te chama a atenção. Naquele momento, então, que eu saí daquele local, o primeiro local que eu fui na rua, que na verdade a gente fazia as quadras, né? Então, onde eu teria que continuar o meu trabalho, tinha um salãozinho pequeno, uma barbearia ali, né? E eu digo, vou vender um purificador, né, pro cabeleireiro aí, pro barbeiro. Cheguei lá, o cara meio mal encarado, assim, e tal. Falei pra ele que eu gostaria de falar com ele e tal. Ele disse, se tu aguardar um pouquinho, eu tenho 2 cortes de cabelo pra fazer e eu te atendo. E eu me animei, pensei, vai sair uma venda, né? Beleza, fiquei ali. Só que naquele mesmo tempo que eu estava aguardando, eu comecei a ver que o cara era bem devagar, trabalhava bem devagar mesmo, não falava quase nada com o cliente perguntava as coisas pra ele, ele às vezes nem respondia, né? E eu comecei a pensar, essa profissão é interessante, né? Porque você não fica no sol, né? Você fica dentro de um local. E comecei a pensar, poxa, mas eu conversaria melhor com o cliente, eu bateria um papo melhor, né? Não ficaria tão quieto como esse cara aí. E aí foi passando o tempo, né? Ele foi cortar o outro cabelo, demorou bastante, né? Nos cortes. Também foi outra coisa que eu pensei, poxa vida, mas se eu estivesse cortando um cabelo, eu ia tentar fazer mais rápido. Porque provavelmente o cara tem compromisso. E aí realmente o cara que estava esperando, a gente via que ele tinha pressa, né? E o cara não terminava nunca. Então, terminando os cortes dele, surgiu uma ideia. Bom, conta a história, conta a ideia e aqui nasce Max Cabeleireiro. Então nesse momento aí eu esqueci que eu vendia purificador de água, né? Foi uma coisa até bem interessante, porque eu peguei e fiz como se fosse uma entrevista com o cara. Não lembro o nome do cara, né? Eu sei que é do bairro Pioneiro, foi em 99, né? Era um ano que o pessoal, todo mundo, a gente brincava até, inclusive na rua, o mundo vai acabar em 2000 e coisa e tal, né? Então ficou bem marcado aquilo ali. E eu perguntei pra ele, digo, quantos cortes de cabelo você faz por dia? Aí ele me disse, em torno de 10 cortes. E eu perguntei, e quanto tu cobra? R$7. R$7 é um valor alto naquela época, né? Porque o real há bem pouco tempo tinha saído o real, né? Eu fiz a conta, esse cara ganha R$70 por dia pra ficar num local parado, né? É isso aí que eu quero, eu pensei, né? É isso que eu quero. Aí já comecei a perguntar pra ele, mas o que tu fez pra te aprender? Aí ele disse, olha, eu fiz um curso no Senac e tal, peguei todas as informações que eu precisava, botei a minha mochila nas costas, peguei um ônibus da Visat, lá no bairro Pioneiro, e fui pro centro. Na mesma hora? Na hora. Larguei tudo. Aí, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí me lembrei, eu tenho que achar um Senac, né? Comprei um cartão, não sei se o pessoal que tem 40 anos sabe bem o que eu tô falando, um cartão telefônico, que é de orelhão, né? Unidades. Isso aí. Coloquei lá num orelhão, mas antes disso eu liguei pro eu acho que é 102, né? De informações para saber qual era o Senac mais próximo de Carlos Barbosa, porque eu sabia que Carlos Barbosa não tinha. E aí eles me falaram, de Bento Gonçalves, aí eu peguei o número e liguei para lá. 2 semanas depois começaria um curso lá em Bento Gonçalves. E daí eu decidi, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Só que como o meu trabalho tinha que ficar a semana toda lá, então eu cheguei, fiquei ali pensando um pouco, visitei tudo que era salão que tinha ali no centro de Caxias do Sul, já planejando como eu ia fazer meu salão, como é que eu ia fazer e tal, né? Esperei chegar à noite, quando os outros guri vieram para casa. E chegando lá, já disse pro primo do meu pai, né? O Rudimar, disse assim pra ele, olha, infelizmente não vou trabalhar mais, eu vou fazer outra coisa e tal. Ele disse, mas capaz, né? Porque eu vendia bem, né? Eu vendia muito bem, ele gostava. Só tinha aqueles dias que não dava muita venda, né? E aí surgiu então a ideia de eu vir embora de volta para Carlos Barbosa para morar aqui, arrumar um trabalho que me desse a possibilidade de poder fazer o curso à noite, que era à noite o curso, né? Bom, e aí, que trabalho? Aonde vai trabalhar? Bom, a gente procurou, serviços tem bastante aqui em Carlos Barbosa, é um local que realmente não importa a tua profissão, que você vir para cá, se você quiser trabalhar, você consegue. E o que aconteceu? O problema era o horário, né? Conciliar o horário para mim fazer o curso e poder trabalhar. Então na primeira semana eu não consegui nada, na segunda semana tinha um cunhado meu que trabalhava com calçamento, hoje ele já não vive mais, né? Teve um AVC, né? Teve um problema de saúde e acabou falecendo, que era o Fernando Machado.
E ele me convidou para trabalhar com ele. E nós fomos fazer, adivinha o quê? Calçamento de rua com paralelepípedo, né? A gente fez algumas ruas aqui de Carlos Barbosa, eu ajudei a fazer. Carregava pó de brita, jogava pedra para eles, depois eu aprendi, inclusive, a fazer o calçamento, mas eu trabalhava de servente. Serviço pesado, judiado. Inclusive era bem difícil para mim fazer o curso, porque tinha que ficar agarrando grampinho, né, bico de pato, e o cara acostumado a agarrar pedra, vai pegar, caía tudo no chão, né? O pessoal ria muito de mim sobre isso, né? Bom, trabalha por quanto tempo aí com paralelepípedo, com com calçamento? Eu não lembro muito bem, mas acredito que uns 5, 6 meses, né? Daí depois teve um outro cunhado meu que foi, assim, até hoje, eu agradeço muito ele, o José Zaro, esposa dele, a Silvana Machado, que era irmã desse outro jovem aí, me deram uma sugestão de trabalhar na transportadora Rápido Garibaldi, que tem até hoje, cresceu inclusive bastante, né? E eu fui trabalhar como ajudante de entregas, né? Coletas, entregas, a gente descarregava carreta, carregava carreta, né? Aqui em Garibaldi, e a gente fazia o trajeto de Caxias do Sul, né? A gente fazia as coletas de Caxias, e aí trabalhei por mais uns 4 meses lá, né? Até que consegui finalizar o meu curso. Inclusive, eu ia até Bento Gonçalves com um amigo de Salvador do Sul, que também tem um salão lá, o Norberto, né? O Beto, né? Que tinha um chevetinho e a gente ia de carona, eu dividia os gastos com ele e nós fizemos junto, né? Ele é irmão de um cabeleireiro bem famoso aqui de Garibaldi também, né? E a gente fez uma parceria e foi pra lá, né? Bom, a partir daí então vai começando a se trabalhar. Trabalha para alguém, abre o próprio salão, que funciona. Bom, nesse momento que eu finalizei os cursos, né? Eu não sei bem o dia, mas vamos dizer que numa quinta-feira acabou o curso, recebi o diploma, eu já tinha montado o salão, já tinha com ele tudo montado, né? Era na esquina da rua Elisa Tramontina com o Alberto Pasqualini, do Luiz, né? A casa do Luiz, no porão dele, foi meu primeiro salão, inclusive tem fotos aí do primeiro salão. Eu fazia muitas promoções, inclusive tinha a promoção de uma bicicleta, cortava o cabelo e concorria a bicicleta. Eu acho que foi uns 4, 5 meses eu deixei a promoção para poder sortear a bicicleta, né? E inclusive esse menino, um menininho que eu não me lembro bem se ele tinha 5 ou 6 anos, por aí, que ganhou a bicicleta, é meu cliente até hoje. E há pouco tempo atrás, ele me falou que era o ganhador da bicicleta, eu nem conhecia mais ele, né? Então é uma história muito bonita, né? É muito legal. E a gente começou o salão, montou tudo ele, né? E na segunda-feira, então, eu ia abrir. Então eu ganhei o diploma tipo numa quinta, na segunda eu já ia abrir o salão, já tinha montado tudo certinho. E como eu fiz essa promoção, um dia o meu ex-sogro, né, o seu Vilmar Machado, trabalhava de guarda, né, no NSS, não sei se era de Farroupilha ou de Garibaldi, não lembro muito bem, porque ele trabalhou nos dois. Num domingo, não, na segunda-feira mesmo de manhã, às 6 e pouquinho, eu levantei para ir no banheiro, eu morava bem do lado da casa dele ali, e o banheiro era junto, né? Eu tava indo pro banheiro, ele chegando de casa, ele perguntou, tu vai abrir o salão hoje? Eu digo, sim. Aí ele, não, porque já tem uma fila lá. Eu digo, mas uma fila? Eu achei que ele tava brincando comigo, né? Ele disse, não, tem uma fila. Tem uma fila lá, na verdade o pessoal tem até costurando sapato lá. Porque, eu não sei se ainda tem, mas naquela época de 2000 ali, foi quando eu abri, foi no dia 28 de março de 2000 que eu comecei a trabalhar, né? O pessoal fazia aquele sapatinho em casa, né? Fazia a costura, né? Tinha gente na fila costurando e tomando chimarrão. Ele me contou, eu me apavorei, né? Não dormi mais, eu ia dormir ainda, até mais bom, não dormi mais. Ansioso, suando, né? Suando frio. Quando eu cheguei lá, realmente tinha uma turma grande já. Até mesmo que o preço de cabelo era, se eu não me engano, era 2 ou 3 pila, né? Naquela primeira semana, eu acho que era R$2 o corte de cabelo, se eu não me engano. Era muito baixo. Então tinha muita gente, tinha aquela moda do corte do Ronaldinho, que era só rapar, né? Era corte rapado. Não é aquele do topete, era só rapado mesmo. Então muita gente foi e ali começou então o Max Fashion Cabeleireiro, que era Max Uber Salão de Beleza. Bom, acompanhamento da escola, com monitor, com professor, não deve ter sido fácil aí cortar o cabelo, os primeiros cortes de cabelo. Realmente os primeiros cortes foi bem difícil, mas eu tive assim uma oportunidade muito boa no Senac, porque lá a gente podia exercitar bastante. E sempre que o professor e a professora pediam, quem quer fazer um modelo? Eu levantava a mão. Porque eu imaginava o seguinte, é melhor eu errar aqui
que tem alguém que me ajuda a consertar do que quando eu começar a trabalhar, né? E eu aprendi, inclusive, a trabalhar muito rápido, o que é marca do salão até hoje, né? Rapidez, qualidade e bom preço, né? Rapidez porque as pessoas têm pressa. Aqui é uma cidade de pessoas que trabalham, pessoas que querem realmente fazer a diferença, então você não pode perder o tempo delas. Por isso a gente cuida muito dessa questão. A minha equipe hoje, uma equipe grande que nós temos, são equipes que estão treinadas exatamente para ser rápidas e com qualidade, porque as pessoas gostam disso, né? Então não foi fácil, a gente passou por muitas dificuldades, errei muito, aprendi muito trabalhando, né? Então eu sempre digo para os colegas que trabalham comigo, começam comigo, muita gente já começou comigo, né, nesses 20 anos aí. E eu digo o seguinte, ó, vocês estão pegando uma oportunidade única, que é trabalhar com quem já entende do assunto, porque você começar sozinho é muito difícil. Bom, lá do porão do Max Uber, sai dali e vai para onde? A gente passou por vários locais, inclusive nem tenho as fotos de todos os locais, tá? Mas saindo dali, tem um amigo meu, que é muito amigo meu, parceiro até hoje, que é o Paulo, mora na Ponte Seca. Ele começou a vir lá no meu salão e me incentivar a sair dali. Ele via em mim alguém que poderia crescer um pouco mais. E eu muito medroso, né? Fazia 1 ano e meio que eu estava com o salão ainda, não queria e tal, e ele me propôs uma sociedade. Ele que veio de Porto Alegre, de uma barbearia, que ele trabalhava em Porto Alegre, e ele disse, não, Max, vamos pro centro e tal, e eu com medo. E aí ele disse, vamos fazer uma sociedade. Como eu não conhecia ninguém, né, não tinha como eu alugar, por causa dessa questão de fiador e tal, né, e ele disse, não, eu entro com fiador, tu entra com o material que tu já tem, né, e a gente começa a trabalhar. E aí, depois de uma boa conversa, a gente fez essa parceria, e a gente foi pra frente do Baratos, né, tinha o Taquimed embaixo, e em cima, numa salinha em cima ali, nós tínhamos o Salão do Beleza. Saindo dali eu fui para uma galeria, porque a gente ficou pouco tempo junto ali, não deu muito certo a sociedade, ele ficou ali com o salão, fui para outro local, e aí na galeria também foi bem complicado, foi um erro meu, né, de ter ido para a galeria, um local fechado, não tinha acesso. Depois eu desci para a rua 13 de maio, esse eu já tenho foto, né, aí fiz promoções, inclusive a gente dava vários prêmios para as pessoas, eu vendia CDs lá, né, comecei a diversificar, foi quando eu então fiquei um bom tempo ali. Depois subi uma rua para cima na Assis Brasil, que é o outro salão onde tinha o antigo Móveis Neis. Ali ainda fiz muita coisa errada ali no sentido de negócios, né? A gente quando é novo, a gente tem esse problema. Agradeço muito ao seu Neis aí por ter nos acolhido lá. Ele também não estava numa situação muito boa na época e mesmo assim nos ajudou muito, né? Então eu tenho muito a agradecer a toda a família Neis ali que nos ajudou e nos suportou, né? Nós naquela situação muitas vezes não tinha dinheiro para pagar o aluguel, né? Foi uma fase muito difícil. Depois dali eu estava praticamente falido porque eu havia investido nos negócios aí tipo, né? Essas pirâmides que tem por aí, né? Achava que ia dar certo e acabou não dando, tive que pagar a conta, né? E a gente acabou dando muita atenção para essas coisas e acabei deixando meus clientes de lado. E numa última tentativa eu mudei dali da Assis Brasil, né, que é em frente à antiga Bebidas Chiqueleiro ali, né, que hoje tá em outro local, e fui lá pro bairro Vila Nova, próximo aonde eu tinha iniciado o salão há muitos anos atrás. Eu fui para a esquina do Sareto, né, ali a gente fez um carnaval ali, tipo, pintamos a parede, fizemos um telhadinho de capim e bambu, foi um negócio bem legal até, mas a gente ficou pouco tempo ali porque realmente a clientela estava difícil e eu não dou culpa nenhuma da clientela, o pessoal gostava do meu trabalho, a questão é que por muitas vezes eles vinham até o meu salão e eu não estava, e eu acabei perdendo a clientela por isso. E aí surgiu a ideia de eu ir embora de volta para Camaquã, fiquei um tempo lá, depois voltei, e quando eu voltei então aí sim, aí Deus abriu as portas e aí é uma história para outro dia.